Eu vou trazer para você uma retrospectiva publicada pelo Estadão que mostra que o pessoal do IFAM, como diz Bolsonaro, não foram os únicos ripados por ele. Esse artigo, escrito pela Eliane Cantanhede, faz uma recuperação de algumas pessoas que já foram perseguidas dentro do governo Bolsonaro por pura pirraça ou para defesa dos seus filhos criminosos. Nesse artigo, a Cantanhede, que de esquerdista não tem nem o braço esquerdo, faz até uma piadinha em seu título, né? Bolsonaro ripou quem lhe desagradou e agora está sendo ripado pelo eleitor, fazendo referência às últimas pesquisas de intenção de voto e de rejeição que têm valores estratosfericamente negativos para Bolsonaro. Mas eu acho muito interessante que você acompanhe esse artigo, vou passar para você aqui, para a gente se lembrar, né? Lembrar do fiscal do Ibama, lembrar do Valeixo, até o Moro. O Moro também foi ripado por Bolsonaro, a cúpula do Inmetro, além de Mandetta, Nelson Teich e alguns outros. Ela recupera esses nomes, dá aquela zoadinha e, é claro, se vem da mídia tradicional, você pode ter certeza que tem uma boa passação de pano para Sérgio Moro. Mas eu vou mostrar, é interessante, vem cá comigo, dá uma olhadinha. Só peço para que você, se está chegando pela primeira vez nesse canal, deixa o like, deixa a inscrição. A inscrição é de lei. Quando você se inscreve, o YouTube coloca o vídeo como destaque. E aí mais e mais pessoas conhecem o canal e conhecem também o Bolsonaro. E a gente vai até falar sobre conhecimento de Bolsonaro no artigo aqui, tá? Vou ler com você, mas também vou desmentir várias partes aqui. Aquela semântica para gringo ver. Vem comigo, deixa a sua inscrição aí, vamos dar uma olhadinha no artigo. Como eu já havia ali antecipado, Bolsonaro ripou quem lhe desagradou e está sendo ripado pelo eleitor. Ao assumir a presidência, uma das primeiras providências do Jabuti Chifrudo foi punir o fiscal do Ibama, que lhe multou por pesca ilegal em santuário ecológico. A maioria dessas pessoas que você vai ver citadas aqui nesse texto foram citadas em matérias publicadas aqui no nosso canal, porque cada vez que o Bolsonaro fazia uma cagada dessa, a gente divulgava. Então não é matéria de novidade, é só pra gente recapitular mesmo. Uma mesquinharia e o prenúncio de que estava disposto a fazer o que bem entendesse, impor suas próprias convicções e visões de mundo e usar os instrumentos do poder a favor dele e dos filhos, amigos e aliados, e contra quem lhe desagradasse. Perfeito não fosse por falar que é um prenúncio, porque não é. O prenúncio disso veio antes da campanha, quando Bolsonaro se mostrou como alguém completamente desqualificado para raciocinar, para executar, para ter controle, para ter equilíbrio. Não tinha nada de uma escolha difícil a descobrir que era terrível depois. Tudo isso estava anunciado e, para provar, nós temos vários registros mostrando que Bolsonaro seria exatamente isso, né? Mas tá bom, vamos continuar. Bolsonaro não sossegou até tirar o delegado Maurício Valeixo da Direção-Geral da Polícia Federal e o ex-juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça. E aqui vem o arrastinho para Moro. Moro, bem mais popular do que ele, não admitia a ingerência política do presidente na PF, órgão de Estado, armado e responsável por investigações, logo autônomo por definição. Conversa para boi dormir, né, minha senhora? O Bolsonaro era mais popular que o Sérgio Moro, tanto é que até hoje o Bolsonaro ainda continua ganhando do Moro nas pesquisas. Ele era mais popular, você sabe para quem? Para vocês, que eram os cabos eleitorais dele. E aí você falar que o Sérgio Moro não admitia a ingerência política do presidente na PF, vamos combinar, né? Quando o Sérgio Moro saiu, o Bolsonaro já tinha desfeito toda a PF, trocado superintendências para o Brasil inteiro, pegado informações privilegiadas sobre seus filhos, já tinha feito tudo o que quis. A única coisa que ele não tinha feito era trocar o Valeixo. O que o Moro não aceitou foi um determinado limite que ele estabeleceu, que seria a demissão do Valeixo. E não é um limite de interferência, é um limite sinalizando para ele, meu amigo, se você ficar nesse governo, você não terá oportunidade para ser candidato a presidente igual você está pensando. Moro saiu porque percebeu que ia se estrepar e não porque não aceitou interferência, até porque ele aceitou várias e admitiu isso publicamente, até mesmo em entrevista lá no Roda Viva. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lembra? Tá esquecida? Não, né? Mas ela continua na recapitulação e a recapitulação é até razoável. Valeixo foi apenas mais uma vítima lustrosa na PF, remoendo desde 2018 a antipatia pelo primeiro delegado responsável por sua campanha. Bolsonaro tratou de afastá-lo ao descobrir, no tenso 7 de setembro, que ele ocupava uma função chave na Polícia Federal.
Mais uma vítima do Bolsonaro, né? E por falar em Polícia Federal, ela lembra que a lista de perseguidos da Polícia Federal é imensa. A interferência de Bolsonaro, como eu acabei de falar, já vinha acontecendo, continuou acontecendo e é grande. Interferência não para melhorar a Polícia Federal, afinal de contas, ela ia muito bem, obrigado para os padrões lavajatistas, estava passando rodo por cima de todo mundo. Ele desmontou a Polícia Federal e ainda reconheceu em vídeo: eu acabei com a Lava Jato, eu acabei com a PF, eu desmontei tudo, vai fazer o que eu quiser. Mas não para por aí. Bolsonaro ripou o presidente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, após embargo de uma obra do bolsonarista Luciano Hang. Como ripou a cúpula do Inmetro e um candidato ao Tribunal Superior do Trabalho, TST, para nomear quem fizesse os jogos das empresas. Esse registro é correspondente com a realidade. Desde que assumiu, Bolsonaro aparelhou todas as instituições. As instituições existem para uma finalidade, para proteger o patrimônio histórico. Ele vai lá, coloca alguém responsável por proteger as empresas. O Ministério do Trabalho defende quem? O trabalho e o trabalhador. Ele vai lá, coloca alguém para proteger os interesses das empresas. A Fundação Palmares existe para proteger todo o patrimônio cultural negro e defender os negros dos resquícios da escravidão que ainda permeia a nossa sociedade. Ele vai lá e coloca alguém que diz que quem reclama de preconceito e de racismo é chorão. Então ele desmonta a função das instituições. Por isso o Brasil não funciona. E o Bolsonaro tem muita dificuldade em entender isso, inclusive. Para além das perseguições, você veja que as perseguições poderiam ter outro caráter. Veja, o Bolsonaro poderia estar demitindo essas pessoas porque não gosta delas e colocando outras que continuassem a fazer o trabalho da instituição. Mas não. As nomeações também matam a instituição e, na verdade, muitas vezes é para isso mesmo que ele troca essas pessoas. Como um bom miliciano, ele precisa que as instituições não funcionem para ele não ser avaliado, para ele não ser investigado, para ele não ser perseguido pelas próprias instituições do governo dele. Mas continuando aqui, não dá uma palavra sobre desemprego e fome, mas cuida bem dos endinheirados. Os médicos, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, caíram por não se sujeitarem a uma presidente que dá de ombros para a ciência e que pôs um capacho no Ministério da Saúde, o general da ativa Pazuello, até achar Marcelo Queiroga, um médico disposto a adotar a máxima de um manda, o outro obedece. É assim que funciona em todos os cargos do governo dele. Em vez de comemorar a vacinação de 67% dos brasileiros com a dose completa, Queiroga titubeia e tropeça no passaporte das vacinas, na imunização de crianças e no apagão do Conect SUS. Por quê? O que manda combate a vacina, não o vírus. Parágrafo muito bem feito, é isso aí exatamente o que acontece. Na contramão de Pazuello e Queiroga, o contra-almirante médico Antônio Barra Torres descolou-se das guerras pessoais de Bolsonaro contra as máscaras e vacinas e a favor da cloroquina, transformando-se no alvo número 1. Mas não pode ser ripado. E esse Antônio Barra Torres, ela falou muito bem, só não foi demitido ainda porque não pode ser demitido. Mas o Bolsonaro tem feito das tripas e coração para persegui-lo, inclusive colocando a sua vida em risco. Como você tem visto aí nas campanhas de divulgação de nomes de quem votou de uma forma A ou B, contrariando os criminosos e perigosos antivacina que acompanham Bolsonaro. Bolsonaro pediu os nomes técnicos da Anvisa que deram parecer pela vacinação de crianças, assim como fazem 30 outros países, e Barra Torres reagiu, dizendo que lideraria a lista. É fácil, portanto, entender por que a aprovação, o apoio e os votos de Bolsonaro esfariam, e ele é o grande eleitor de Luiz Inácio Lula da Silva. Quem está sendo ripado é Jair Messias Bolsonaro. Eu faria uma observaçãozinha no final que ficou com aquele gostinho de dizer que o Lula só vai vencer porque o Bolsonaro é muito ruim. Como se o eleitorado que votou em Haddad em 2018 fosse pouco. A mídia esquece que esquerdista só vota na esquerda para sempre. Não tem esse papo. Ninguém toma voto do Lula. Nem Ciro, nem Haddad, nem Gleisi. Ninguém toma os votos do ex-presidente Lula. Isso é uma coisa que eu aprendi em 3 anos trabalhando aqui. Quem gosta do Lula, gosta dele e acabou. Gosta porque conhece o histórico, gosta porque entende quem é o ex-presidente Lula. E você dificilmente vai convencê-lo do contrário disso. Não, Bolsonaro não será o responsável pela vitória do Lula, ele será o responsável pela vitória do Lula em primeiro turno. Aí pode até ser, porque aqueles outros de direita e de centro que ficaram com antipetismo e com ódio vão votar no PT com medo de fazer mais um teste. E aí sim ganha em primeiro turno. Mas Bolsonaro poderia ter sido um gestor até razoável. Esse presidente Lula, se candidato,
provavelmente ganharia no segundo turno. Não tem essa mídia demora a entender isso. Mas tudo bem. O ponto da transcrição desse artigo aqui no canal é você ver que a mídia pelo menos entende o que está acontecendo, mesmo muito tempo depois da escolha difícil, né? Tá aí, registrou todas as pessoas que foram ripadas e reassumiu, né? Admitiu mais uma vez que o Bolsonaro se esfarinha na opinião pública, como mostram todos os institutos de pesquisa. Se você gostou do trabalho, não esquece, deixa a inscrição. Deixa a sua inscrição. Ela ajuda no combate ao fascismo, no combate ao bolsonarismo. Se inscreve, senta o dedo no like, compartilha o vídeo. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Fui.